O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comer, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Estamos já quase nas vésperas, na antevéspera de Pentecostes. E hoje temos a felicidade de invocar Santa Rita de Cássia, tão querida, tão amada pelo povo católico. Uma santa que, com a sua maneira de viver, na sua simplicidade, mostrou que o Evangelho é a regra que nós devemos colocar diante de nós para alcançarmos a salvação. As dificuldades que enfrentou, a coragem que teve para poder superar as dores e os sofrimentos enfrentados em sua família, ela encontrou tudo isso na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé fortalecida pelo Evangelho. E hoje também temos a oportunidade de receber, de uma maneira tão especial, a imagem peregrina de São Sebastião, que também é um grande exemplo de fé para todo o povo cristão. É impressionante como a devoção a São Sebastião se mantém viva na igreja por quase 2000 anos e se espalhou por toda parte. A coragem de um homem que foi capaz de enfrentar a própria morte para poder testemunhar a sua fé, como todos os mártires que a gente conhece do início do cristianismo e também até de tempos recentes. O Evangelho de hoje nos mostra a reabilitação de Pedro. Jesus por 3 vezes pergunta se ele o ama. São muitas as explicações, são muitos os estudos feitos a respeito desse momento. Mas eu queria meditar com vocês de uma maneira muito simples sobre aquela experiência vivida pelo apóstolo Pedro. A atitude de Jesus em relação a Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, é uma atitude de misericórdia infinita e que enche o nosso coração de esperança. Às vezes nós, quando cometemos uma falta, a tentação que nós temos é de dizer assim: eu não tenho perdão, o Senhor não vai me perdoar.
Imaginem que Pedro, depois de ter negado 3 vezes nosso Senhor Jesus Cristo, talvez teve esse mesmo pensamento. E agora? Como é que eu vou me apresentar diante dos outros? Que triste aquilo que eu fiz. Por 3 vezes eu disse que não conheço o meu mestre. Imaginemos o coração desse homem, atribulado pela culpa de ter traído a confiança de alguém tão especial. É interessante que, desde as primeiras aparições do ressuscitado, quando Jesus começa a aparecer, Pedro se apresenta como aquele que corre para realizar tudo. Assim foi naquela pesca, assim foi quando, antes disso, quando Maria Madalena e as mulheres levaram a notícia que o Senhor tinha ressuscitado. Pedro não esperava 2 vezes, levantava-se imediatamente e corria para poder realizar tudo o que era preciso. E isso por quê? Porque realmente ele teve um arrependimento muito grande. E geralmente, junto com o arrependimento, vem um propósito. Então, o propósito de Pedro era aquele: uma vez eu falhei, uma segunda não vai acontecer. Essa disposição para poder preparar tudo mostra uma profunda conversão. E Pedro, com o contato direto com Jesus ressuscitado, ele se converte, ele muda de atitude. E digo mais, ele serve como um estímulo para todos nós, ele se apresenta como um estímulo para que nós também confiemos no amor misericordioso de Deus, para poder recompor a nossa vida e recomeçar a nossa caminhada cada vez que nós percebemos que não fomos verdadeiros cristãos. No decorrer desses dias, meditamos tantas vezes no Evangelho a vontade de Deus em relação a cada um de nós. Vamos ver se a gente consegue lembrar com essa simples pergunta: o que é que Deus espera de nós, queridos cristãos, irmãos e irmãs que acreditam em Deus? O que é que Deus espera de nós? A primeira coisa que o Evangelho nos mostrou ao longo desses dias é que a primeira coisa que Deus espera de nós é que nós acreditemos no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por várias vezes o Evangelho nos falou disso, é necessário acreditar nele. Porque se nós acreditamos nele, a nossa maneira de viver é diferente. E aqui eu reapresento os 2 exemplos dados no início dessa reflexão: São Sebastião e Santa Rita de Cássia. Por que se tornaram esses exemplos tão grandes para nós? Por que razão? Porque acreditaram em Jesus Cristo. Essa é a razão principal, meus irmãos e minhas irmãs. O santo alcança a santidade, ou melhor, o cristão alcança a santidade quando ele acredita em Jesus Cristo. Não basta dizer eu creio. A fé, ela é demonstrada pela maneira como nós nos comportamos uns com os outros. A superficialidade, a indiferença são um sinal muito claro que a fé, infelizmente, ainda não chegou ali. O cristão que acredita de fato em Jesus Cristo, ele tem uma maneira totalmente diferente, até de participar de uma missa. Ele não participa da missa de qualquer jeito. Ele participa com plena consciência de que aquele momento é o momento em que terra e céu se unem. É um momento em que misteriosamente 2 realidades tão distantes se aproximam. E se nós tivermos consciência disso, cada missa que nós participamos é única, é especial. É a ocasião que o Senhor nos dá para que a gente possa alcançar um degrau a mais na nossa caminhada espiritual. Sim, porque nós estamos aqui na terra não para caminhar à toa, nós estamos aqui para progredir.
E cada dia nós temos o compromisso com nós mesmos, não é com Deus, como a gente pensa. Eu costumo sempre repetir porque é uma mania nossa achar que viver como cristão é fazer um favor para Deus, e não é. Viver como cristão é fazer um favor para mim mesmo. Eu estou fazendo para mim. É por isso que Santa Rita, ao viver o Evangelho no dia a dia, em cada momento da sua vida, ela não estava fazendo um favor para Deus. Ela estava procurando passar por essa terra, fazendo o bem para ela e para os outros. Perdeu os filhos, perdeu o marido, mas ganhou no céu. Por quê? Porque antes que eles morressem, ela já rezava pela conversão deles. E alcançou. Isso é um estímulo para nós quando a gente desanima. Às vezes nós estamos pedindo tanto aquela graça para Deus, que uma pessoa se transforme pela sua graça, e quando a gente começa a perceber que não tem mudança, começa a bater aquele esmorecimento, aquela vontade de desistir. Ah, não adianta, isso aí é tempo perdido, eu me entrego, eu me arrendo, não tem jeito não. Não é assim não. O cristão confia. A exigência maior que nós encontramos na nossa caminhada é confiar em Jesus Cristo. O problema é que para muita gente Jesus Cristo é só um personagem histórico. Esse é que é o problema. Muitas vezes nós ainda não conseguimos fazer uma boa experiência com Ele, porque se nós fizermos, tudo fica diferente. E amanhã nós estaremos clamando com toda a igreja ao Espírito Santo que mais uma vez inunde, faça uma inundação de dons e de graças em toda a igreja. Clamar ao Espírito Santo na véspera, no dia do Pentecostes, é uma coisa maravilhosa. E vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele realize em nós e em toda a humanidade essa maravilhosa obra da conversão. Porque nós só conseguiremos nos converter de fato se nós nos abrirmos à ação do Espírito Santo. Não pensem vocês que São Sebastião e Santa Rita, e todos os santos, eu estou parando nesses dois porque a gente pode pegar todos, mas em todos a gente percebe que o que estimula um cristão a buscar a santidade é a sua aproximação do Espírito Santo de Deus. O que fez com que Pedro se tornasse essa figura tão forte dentro da história da igreja foi a sua intimidade com o Espírito Santo. E é essa intimidade que nós vamos buscar, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas palavras fiquem no nosso coração, no meu e no coração de cada um de vocês, para que nós vivamos cada dia com o desejo de crescer na fé e nos tornarmos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.